Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o advogado Bruno Pedalino, especializado em direito empresarial. O Dr. Bruno esteve aqui numa entrevista histórica do Pauta em Debate, que deu uma boa repercussão. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Prazer. Ótima noite, prazer em vê-lo novamente. Igualmente. Parece que a nossa conversa aqui no Pauta em Debate deu uma certa repercussão. Pois é. Fui muito consultado, muito chamado. Alguns políticos me procuraram. Fui muito parabenizado e fiquei muito feliz, porque fui ouvido, as minhas ideias se propalaram, felizmente. Tudo isso começou num artigo que o Dr. Bruno escreveu na Folha de Londrina, onde fazia um histórico, quase que um protesto, na verdade, sobre a questão do desenvolvimento industrial de Londrina. E nesse artigo o senhor perguntava, e depois também aqui no programa, a quem interessa não desenvolver Londrina, né? Ou seja, que a cidade não tenha o desenvolvimento industrial que merece, que precisa, inclusive, para ter um crescimento econômico forte. E eu tinha um professor de filosofia na universidade que dizia o seguinte: quando a pergunta incomoda demais, é porque ela deve ser feita. Essa sua pergunta parece que repercutiu bastante, inclusive o jornalista Oswaldo Militão colocou também há alguns dias em sua coluna, falando dessa pergunta, falando dessa repercussão. O senhor acha que a partir dessa situação toda é possível mudar alguma coisa? Olha, eu acho que, não só acho, tenho certeza que vai mudar. Mexeu com quem devia mexer. Provocou quem devia provocar. Eu fui procurado por alguns empresários, por alguns políticos, e a ideia é fazer com que aconteça. Eles procuraram para que se criasse algum projeto de desenvolvimento. Bonito, né? Você vê Londrina, essa majestosa cidade. Não há quem chegue em Londrina e não conheça Londrina que não fique maravilhado. Todas as pessoas que eu trouxe a Londrina, e quando eu falo a idade de Londrina, então, eles ficam assustados. Como uma cidade tão nova pode ser tão maravilhosa. E Londrina é realmente maravilhosa, sobre todos os pontos e todos os aspectos. Mas a gente que vive o dia a dia aqui em Londrina e lida com Londrina, e lida minuciosamente com Londrina, quando você mergulha aos dados de Londrina, se assusta. E daí você pega blogs e aparece: as 15 melhores cidades do Paraná para se viver. Primeiro, Curitiba. Segundo, Maringá. Sexta, Londrina. Quem que é a terceira, a quarta e quinta? Só porque eu fico curioso agora. Quem é que está na frente de Londrina, além de Maringá e Curitiba? Vamos ver? Campo Largo, será? Cascavel, quarto. Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Foz do Iguaçu, terceiro. E cidades que naturalmente têm um desenvolvimento industrial e econômico forte. Ponta Grossa também, da Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu. Maringá, que está passando Londrina
Não, na questão econômica. Maringá sempre segundo. Mas Maringá, economicamente, sempre foi menor que Londrina. Sempre. Maringá, que nos assiste pelo Canal 15, não é demérito nenhum Não. ser menor que Londrina. Muito pelo contrário. Mas está já rivalizando na questão Muito pelo econômica, na contrário. arrecadação de ICMS, por exemplo. Muito pelo Fizeram a contrário. lição de casa. É bonito ver Maringá em segundo lugar. Você vai para Maringá, você olha o que está acontecendo em Maringá. É uma revolução. É uma revolução. Parabéns, Maringá. Parabéns. Invejável. Daí, você pega as melhores e piores grandes cidades do Brasil. Você tem que ter um paradigma para Londrina. Tem que ser Maringá o paradigma de Londrina. Tem que ser. Daí você pega governança, bem-estar, econômica, domicílio, saúde, educação, segurança. Maringá está em todos esses itens superior a Londrina. Nota final, 33,20 Maringá. Londrina, 30,39. Em todos os itens, Maringá é superior a Londrina. Veja, semana retrasada, quanto tempo se leva para abrir uma companhia? Londrina é a 24ª. Em Londrina, para se abrir uma empresa, demora-se 156 dias. Não era caso de se pegar e falar, por que Londrina demora 156 dias? Vamos arrumar isso? É quase 6 meses. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Quem quer evoluir, uma cidade que quer evoluir, demorar 156 dias para abrir uma empresa? Não é caso de imediatamente se arrumar uma coisa dessa? Resolver um problema desse? É difícil resolver um problema desse? Não é difícil. Daí, a própria Veja. Quanto tempo se leva para regularizar um imóvel em Londrina? 166 dias. Por que Campinas demora 94 dias? Qual é a diferença? Porque em Uberlândia demora 24 dias para se abrir uma empresa. E aqui 156. E aqui 156. Por que não dá para se resolver uma questão como essa? Porque Londrina está no 24º lugar para se arrumar, para se abrir uma empresa aqui no Brasil? Por que Londrina está no 17º lugar para se regularizar um imóvel? São pequenas coisas, detalhes, mas que faz a diferença. É uma questão organizacional. O senhor não acha que a Prefeitura de Londrina, nós estamos falando aqui de abertura de uma série de situações, e a Prefeitura, é claro, tudo converge para a Prefeitura, embora não seja somente ela, é bom que se diga, mas ela passa por um momento de reestruturação. Todos que vêm aqui falam, olha, estamos reestruturando a Prefeitura, ela estava muito mal organizada, agora está se organizando. Nós não vamos chegar nesse ponto de ser um pouquinho mais modernos? Tenha dúvida. Tem que partir para isso. Mais cedo ou mais tarde tem que se fazer isso. Se não fizer isso, não é competitiva. Londrina jamais será competitiva. Essas são as tarefas de casa que tem que ser feito. Outra, economia, economia. Sem indústria, Londrina tem salários mais baixos. Verdade. Londrina está entre as 3 cidades do Brasil com salários mais baixos. 3 cidades maiores. Do mesmo porte. Do mesmo porte. Londrina é entre as 3 que tem salários mais baixos. O que é ter salários mais baixos? É gastar menos no mercado de Londrina, na economia de Londrina. Por isso que Londrina tem que trazer gente de fora da região para poder abastecer o comércio. Claro. O próprio pessoal daqui acaba não sustentando. Claro. Por isso que Londrina tem que investir em indústria. Ter indústria, e indústria de boa qualidade, né? Ter indústria que tenha impostos para pagar, é ter indústria de boa qualidade. Por que eu procurei trazer a Exal a todo custo para Londrina? Porque a Exal é uma indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica é uma das melhores indústrias para se arrecadar imposto. Se a gente conseguisse fazer um centro farmacêutico, de indústria farmacêutica de Londrina, seria o top do top de linha.
É só se organizar. E é uma indústria limpa, inclusive. Inclusive limpa. E de nível. Ambientalmente falando, salários muito bons. Nível empregatício universitário. E não é difícil, é só se organizar e traçar uma estratégia. Não precisa ver a vocação industrial de Londrina. Essa é a maior besteira que se pode falar, é querer ver qual é a vocação industrial de Londrina. Quando a pessoa não entende nada de indústria, ela fala assim, vamos ver qual é a vocação industrial de Londrina. Vamos fazer um estudo de longo prazo, vamos jogar para frente o problema. Pois é. O ano passado, você entra no Google e vê uma reunião que teve, um debate que teve ano passado com as lideranças de Londrina sobre o desenvolvimento industrial de Londrina. Ela começou e terminou com a seguinte questão. Então, vamos terminar essa reunião e vamos ver qual é a vocação industrial de Londrina. Ora, bolas, não precisa ver a vocação industrial de Londrina. Quem faz a vocação somos nós. Tem que atrair investimentos. Ora. Quem quer investir? É isso aí. A Londrina está se capacitando para isso. Claro. Tem local próprio, tem terreno próprio, tem um distrito industrial, tem universidades que já é um grande atrativo, tem um centro médico que é atrativo, tem um aeroporto que é atrativo. Com isso, com esses itens, com essa base que nós temos aqui, nós fazemos a vocação que nós queremos. Mas, se a gente fizer outras bases, nós fazemos mais ainda. O que nós precisamos é traçar estratégias. Sentar com um grupo de intelectuais e traçar estratégia, só isso. Doutor Bruno, o nosso tempo vai acabar e eu gosto demais de conversar com o senhor, porque tenho certeza a gente mexe com uma estrutura que ela está em alguns aspectos, muito bem acomodada, né? Vamos fazer um plano, vamos fazer um projeto, vamos zonear uma área, mas na prática a gente sabe que o senhor trabalha com atração de investimento há muito tempo e é especializado nisso. O que manda mesmo é a conversa, como o senhor já disse na outra entrevista, é fazer o contato e chegar para o empresário e você vai poder instalar aqui, nesse local, você vai pagar tanto pelo terreno, você vai ter tais benefícios do governo do estado, enfim. Isso que tem que ser feito. É um namoro que tem que ser feito, mas parece que a Londrina não está com vontade de namorar ninguém. Pois eu não sei se não está à vontade ou não tem capacidade. Ou os dois. Mas isso a gente consegue, a gente faz acontecer. Né? Tem que ter um desenvolvimento dentro desse processo aqui em Londrina e fazer acontecer. Se Londrina não tem essa capacidade, vamos arranjar essa capacidade. Né? O que não pode é ficar estático. Todos esses anos, 15, 20 anos, estático. Não pode deixar isso acontecer. Essa letargia é que arrebenta a região. Você não pode mais administrar Londrina como se fosse uma cidade. Você tem que administrar Londrina como se fosse a região de Londrina. Você tem que ser uma espécie de governador do polo regional. Claro. Como se fosse o governador da região. Você tem que administrar Londrina administrando todas as cidades em volta. Você tem que ter essa visão. Eu chamo de visão macro. Tem que chamar todas as prefeituras daqui, vamos lá, vamos traçar um projeto para nós. E vamos todos trabalhar junto. É assim que as coisas acontecem. E olha, quero deixar bem claro aqui na entrevista, deixar o espaço aqui para todas as pessoas que se sentirem incomodadas com essa fala do Dr. Bruno, que eu assino embaixo tudo que ele disse, avalizo quem sou eu para fazer isso, mas concordo plenamente com a posição do Dr. Bruno Pedalino e digo mais, querendo também conversar com ele, comigo, com a gente, estou à disposição, o espaço está à disposição para travar esse debate. Se alguém discorda, não, vocês estão completamente errados, estamos fazendo sim e está em bom caminho, a bancada está aqui, pode vir aqui sentar e falar aqui na nossa câmera, até para contrapor o nosso argumento. Sim. Mas eu quero agradecer demais a sua presença e dizer, o espaço está sempre à disposição. Eu sempre vou chamá-lo até que a gente comece a perceber que indústrias estão vindo para Londrina e que isso está acontecendo
até por incomodar as pessoas, de certa forma. Eu acho até para mostrar que a gente está errado, as pessoas começam a se mexer um pouco mais. Fazendo a ressalva, é claro, para quem está trabalhando, eu acho que muita gente trabalhando sério, mas ainda isso não está acontecendo, doutor. É importante dizer o seguinte, eu estou aqui para somar, claro, não para dividir, e muito menos para criticar. As minhas opiniões, eu posso até estar errado em algumas opiniões, eu me exponho à crítica, mas eu estou aqui para somar, jamais para dividir ou para criticar alguém. Meu pai, antes de morrer, disse para mim, meu filho, eu cheguei em Londrina em 1940 e pouco. Eu ajudei a fazer essa cidade, a desbravar essa cidade. Nunca vá embora de Londrina, essa também é tua cidade. E eu me sinto no dever de fazer alguma coisa pela cidade que meu pai veio para cá e ajudou a desenvolver isso. Eu não faço mais do que a minha obrigação em ajudar a desenvolver Londrina. Até porque o senhor pode ajudar muito mais. Tem capacidade, tem contatos para trazer muitos investimentos para cá. Essa cidade também é minha. Por isso que eu faço tudo isso. É de todos nós. É isso aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e pela coragem. Uma ótima noite. Tchau. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações do Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos conversar com a Procuradora da Fazenda Nacional de São Paulo, que é, aliás, aqui da terra, é Pé Vermelho, e que esteve aqui a semana passada fazendo uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Regina Hirossi, seja muito bem-vinda, uma ótima noite. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, Luiz César, por essa oportunidade. A senhora esteve na OAB a semana passada falando sobre a corrupção, sonegação fiscal, que andam juntas, e fazendo aí um recorte na questão do controle social. Como que a sociedade pode controlar essa questão e minimizar a corrupção e a sonegação?
Bom, nós estamos agora num processo de conscientização da sociedade, né? As instituições públicas estão cada vez mais atuantes e com mais mecanismos de buscas e de rastreamento. E nesse processo, tá, de conscientização, nós temos várias leis que já foram editadas e que já estão em vigência, que tratam da questão da transparência, né? Maior publicidade das informações públicas e informações fiscais. O cidadão, no dia a dia, um cidadão contribuinte consciente, por exemplo, para combater, enfrentar a questão da sonegação fiscal, que é um dinheiro que deixa de ingressar nos cofres públicos, o cidadão deve pedir a sua nota fiscal. O Paraná, recentemente, agora, incorporou um programa de nota fiscal do Paraná com o CPF. E eu sei que é um tema que gerou muita celeuma e que tem causado perplexidade. O Estado de São Paulo, só para citar um exemplo, Luiz César, já tem esse programa desde 2009. E resulta no quê? Numa maior conscientização do contribuinte, do cidadão. Por quê? Ao pedir a sua nota fiscal com o CPF, em primeiro lugar, ele já tem uma garantia do próprio produto que ele adquire, que ele demonstra a aquisição. Mas, sobretudo, ele evita o quê? Que haja sonegação fiscal. Porque a nota fiscal, o que significa? O comerciante que vende o seu produto com nota fiscal, ele é obrigado a lançar essa nota, ou seja, ele recolhe o tributo a carga tributária que já está embutida no preço do produto, ele lança e recolhe aos cofres públicos. O fornecedor, por sua vez, desse comerciante também vai ser obrigado a vender com nota, porque o comerciante, ao vender com nota, ele tem que ter entrada e saída batendo. Tem que comprar com nota também. Comprar com nota. E aí o fornecedor também vai vender com nota e adquirir os produtos com nota, e assim, subsequentemente, numa cadeia, chegando até onde? Até a fonte produtora. O que isso significa? Que é um encadeamento, né? Na circulação das mercadorias e produtos. E serviços também, no fornecimento de serviços, prestação de serviços. Então, o contribuinte consciente que pede a sua nota, ele está, sim, agindo como um cidadão consciente e que também sabe buscar os seus direitos, defender os seus direitos. Doutora, na verdade, nós, por uma questão talvez até de formação cultural, a gente não gosta muito de pagar imposto, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que se eu não pagar, se eu puder não pagar é melhor, e se eu não pedir a nota eu vou estar, na verdade, fazendo com que as pessoas paguem menos impostos. Mas, na verdade, como a senhora está colocando, é justamente o contrário. Na medida que eu tento não pagar imposto, ou eu permito que o comerciante não pague imposto também, eu estou lesando a sociedade como um todo através do poder público. Sim, na realidade, o que nós percebemos? Né? Que, de um modo geral, o contribuinte brasileiro, ele já se sente muito o quê? Sobrecarregado. Certo. E, de fato, Luiz César, boa parte da nossa tributação, a ênfase é sobre o consumo, que na prática gera o quê? Um ônus maior sobre o trabalhador assalariado. Tá? Então, qualquer produto que você adquire já tem a carga tributária embutida. Aí nós temos uma outra questão também. Precisamos pensar numa reforma tributária? Precisamos. Mas agora, no dia a dia, o que eu posso fazer como um cidadão dito comum? Né? O que eu posso fazer? Na realidade, aquela ideia de que se eu sonegar ou pagar menos, eu estou em vantagem, porque quando eu pago muito, e o Estado não me dá retorno, é uma ideia, veja bem, que no fundo, é um tiro no próprio pé. Certo? Porque nós estamos alimentando uma cadeia de sonegação. O que isso significa? Alimentando e dando o quê? Brecha para mais corrupção. Né? Então, ao pedir uma nota fiscal, além de combater a sonegação, nós combatemos a corrupção. Gostaria de mencionar o seguinte, nós estamos passando, repito novamente, por um processo de amadurecimento e conscientização da própria questão da democracia e da questão da coisa pública, res pública, república. Por quê? Essa ideia de que, se eu pagar, eu pago muito, ninguém me dá retorno, é uma ideia distorcida. Por quê? Se nós pagamos tributo, nós temos o direito e dever também de fiscalizar esse dinheiro. E aí entra a questão da transparência, entra a questão da participação ativa do cidadão. Vou citar um caso. As cidades do Paraná, boa parte, já vem adotando observatórios sociais. Para quem não conhece, o Observatório Social é uma atuação conjunta de munícipes apartidários que tem a sua missão, tá? É um trabalho voluntário, mas tem a missão de rastrear a boa aplicação do dinheiro público, controle social das contas públicas. Então, veja, não é muito melhor, se eu tenho o dever de pagar tributo, eu pago, mas aí, na sequência, eu atuo como cidadão contribuinte consciente, vou
Vou querer o quê? Rastrear, fiscalizar e vigiar a boa aplicação desse nosso sagrado dinheiro. Que, vejam bem, o que significa sonegação? Na prática, é um dinheiro que nos faz falta para a saúde, políticas públicas de educação, segurança pública, transporte coletivo e tantas outras demandas sociais. E, Luiz César, só para complementar, no nosso país, há uma projeção, tá? Existe um trabalho feito pelos procuradores da Fazenda Nacional, existe o famoso sonegômetro, que é um contraponto ao impostômetro. Nos dias atuais, já passamos da cifra de 466 bilhões sonegados. Só neste ano? Só neste ano de 2015. Há uma projeção que vamos virar o ano com mais de 500 bilhões sonegados. O que isso significa? É um sagrado dinheiro público que deixou de ingressar nos nossos cofres. E que é um dinheiro que deixa de ser investido em educação, em saúde e todas as outras demandas sociais. Mas as pessoas não pagaram mais barato pelo produto ao haver a sonegação. Na verdade, elas pagaram o mesmo preço e a cadeia produtiva e de comercialização é que acaba deixando de recolher isso. Isso. Na realidade, significa, na prática, Luiz César, é que esse dinheiro foi parar no bolso de alguém e não foi parar nos cofres públicos. Então, não pedir nota fiscal é simplesmente deixar que esse nosso sagrado dinheiro, que já está ali no preço do produto, tá? A carga tributária, deixe de entrar nos cofres públicos. Alguém acaba embolsando. Então, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, tá? É um trabalho progressivo, crescente, que vem gerando resultados. E digo mais, existe um trabalho hoje no Brasil de educação fiscal, que é justamente voltado para essa conscientização coletiva. A partir do quê? Da escola, a partir da nossa fase de educação infantil. E eu sou uma ferrenha defensora da educação fiscal, por quê? É a conscientização do valor do dinheiro público. E certamente evitaremos futuramente, Luiz César, operações gigantescas como Lava Jato, operações, por exemplo, do mensalão, porque na prática isso significa o quê? Quando eu falo de conscientização, por exemplo, furar fila é ato de corrupção? Colar na prova, senhores, é ato de corrupção? Ocupar uma vaga preferencial de idosos, deficientes físicos, me fingindo, né, de que eu não estou vendo que tem um deficiente por perto, um idoso, será que também não é ato de corrupção? Pedir um atestado médico falsificado para justificar a falta no trabalho. Então, todos esses nossos atos diários repercutem, claro, em atos gigantescos de desvios de conduta também na questão pública. Doutora, é uma coisa interessante, a gente sempre fala aqui, é claro, não dá para comparar o que está acontecendo no levantamento da Lava Jato, por exemplo, na questão da Petrobras, com um pequeno deslize pessoal, né? Eu vou lá, pego um atestado médico de um amigo meu para não ir trabalhar. Mas uma coisa desencadeia a outra? Sim, porque é uma questão cultural. Né? O que eu quero dizer, nós precisamos de uma virada cultural, certo? Tolerância zero. Por que eu digo isso? Por que nós temos uma tendência de elogiar os outros países e nós nem valorizamos o que é nosso? Um país tão bonito como o Brasil, um país tão rico em todos os sentidos. Então, nós precisamos passar por uma reforma moral, certo? De valores éticos e morais, para, a partir daí, pensarmos no quê? Em novos líderes. Então, entra toda uma questão, por exemplo, o voto consciente, por exemplo. Isso passa por um processo de conscientização. Né? Então, por exemplo, esses pequenos atos do dia a dia, Luiz César, repercutem sim. Nós temos uma tendência de achar que quem está ali no poder, né, os nossos dirigentes, os nossos grandes políticos, só eles atuam fora da linha. E, na verdade, se pararmos para pensar, a sociedade como um todo tem que mudar o seu conceito de ética e de valores morais. Porque, a partir daí, quem está lá em cima, eles refletem, na realidade, o que está aqui embaixo, na base. Então, mudando com uma boa educação, com a conscientização coletiva, não tenho dúvidas, daqui a algumas décadas, isso é um trabalho de conscientização, digo mais uma vez, muito, que vai ser realizado progressivamente, de forma paulatina, teremos sim condições de virar o jogo, porque o Brasil tem jeito sim. A questão que eu gostaria de perguntar, e tenho certeza que meus amigos e minhas amigas também gostariam de fazer essa pergunta, o que nós estamos vivendo hoje no plano jurídico, a Operação Lava Jato, eu acho que é o maior exemplo disso, já não é uma nova postura da sociedade encabeçada por um grupo de procuradores, de promotores, de juízes, que acabam tendo a coragem de enfrentar, inclusive, peças importantes da política nacional? Sim.
entra justamente nisso que eu falei, de uma maior conscientização, maior transparência. As instituições públicas estão mais atuantes, com muito mais mecanismos. O que acontece? Existem demandas internacionais nesse sentido também, Luiz César. Não adianta o Brasil, por exemplo, continuar com alto índice de corrupção, porque nós não atraímos os bons investidores. Por isso que existe um ranking internacional, em que o Brasil está como o 69º, o número 69 entre 175 países na questão de transparência. Atualmente, no ranking atual, a Dinamarca é o país com maior grau de transparência, ou seja, lá a corrupção é no menor índice. Tá? O cidadão tem mais consciência, tanto é que, por exemplo, o cidadão dinamarquês, ele tem tanta consciência do valor do dinheiro público que ele faz uso disso, ele frequenta a escola pública, hospitais públicos, ele faz uso de uma gama de serviços ofertados pelo Estado. Então, justamente por ele ter acesso a tudo isso, o que o cidadão pensa, o cidadão dinamarquês? Eu pago sim, mas eu quero o meu retorno. E é por isso que lá o sonegador não é bem visto. É o inverso do que nós temos hoje no nosso Brasil. Mas eu sou muito otimista. É essa mensagem que eu quero deixar. Vejo grandes, grandes entidades, entes, instituições públicas, pessoas voltadas para as questões públicas, grandes servidores, né, esses procuradores que você mencionou, magistrados. Existe toda uma gama de profissionais envolvidos nessa questão de combate à corrupção. Profissionais muito gabaritados. E temos que dar valor. E eu entendo que é uma tendência. Na realidade, nós temos uma falsa ideia de que houve aumento de corrupção. Na realidade, não é que houve aumento de corrupção, dos atos de corrupção. Nós, na realidade, temos maior transparência. Quer dizer, a própria imprensa está noticiando mais, a população está sabendo o que está acontecendo. Isso. E isso gera o quê? Um encadeamento também, uma repercussão coletiva, em que todos nós passamos a nos envolver e nos sentir parte desse processo de busca de melhorias reais para o nosso país e de desenvolvimento sustentável do Brasil. Doutora, para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero agradecer a sua presença aqui, realmente uma conversa muito gostosa, tenho certeza que as pessoas também gostaram muito. A senhora arrisca um palpite em quanto tempo o Brasil, não vou dizer a nível de Dinamarca, até porque é uma questão cultural milenar, mas em quanto tempo o Brasil vai ter condições aí mínimas de nós falarmos que não vai haver mais tanto escândalo nas páginas dos jornais? Como eu disse, eu sou otimista. Eu vou citar um exemplo prático, que é a própria questão da educação ambiental, né, Luiz César? Sim. Não faz o quê? 15 anos, 20 anos atrás, nós não ouvíamos falar em sustentabilidade e meio ambiente. Não ouvíamos falar em educação de trânsito. Hoje, as crianças, eu entendo que as crianças são os maiores e melhores fiscais que nós temos. As crianças incorporam, os jovens incorporam esses valores. E eu percebo, porque eu viajo pelo país palestrando para jovens, para profissionais de várias áreas, que são os formadores de opinião no nosso país. E eu sou otimista. Eu acredito que nesse processo todo, tendo como exemplo grandes profissionais, grandes atos de combate à corrupção, essas operações que são exemplo de melhorias reais, e com a alteração da legislação, que é uma campanha, aliás, do Ministério Público Federal, tá? As 10 medidas de combate à corrupção, nós teremos um país, eu acredito aí em 1 década e meia, 2 décadas, eu sou muito otimista, nós já teremos uma geração nova. Quer dizer, em 20 anos poderíamos ser... Nós vamos ver isso então. Eu sou muito otimista. Veja bem, é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que nós alcançaremos êxito sim, e sou otimista. Pelo menos aí uns 20 anos eu acredito. Doutora, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Boa noite a todos, muito obrigada, Luiz César. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações do Pauta e Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização
E ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas de hoje. Particularmente, quero deixar o espaço à disposição de todas as pessoas que foram citadas ou que se sentiram citadas ou indiretamente ou diretamente na nossa entrevista e que venham aqui debater e rebater, se quiserem também, as informações. Nosso espaço é democrático, queremos realmente discutir a questão, particularmente a questão da industrialização de Londrina. Sou um ardoroso fã da industrialização de todo o norte do Paraná, de todo o interior do Paraná, onde nós atingimos, e quero realmente poder participar, se for concedido, o espaço também para opinar. Mas o nosso espaço aqui, já que nós estamos provocando, é também um espaço democrático para quem se sentir atingido e queira contestar as informações. De qualquer forma, a nossa produção está à disposição e nós também estamos à disposição. Quero agradecer você, meu amigo, você, minha amiga, pela audiência, pelo carinho da sintonia. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.